Pare de ignorar os avisos. Estão anestesiando você, manipulando e domesticando para que você fique longe da verdade, para que você ignore a tua intuição, os seus instintos e pare de ouvir a tua voz interior. E sabe o que acontece quando você faz isso? Apatia, confusão mental, tendência para vícios, baixa autoconfiança, cansaço crônico. Eu vivi assim boa parte da minha vida e eu não quero isso para você. Então eu tô aqui para te ajudar a lembrar como esses sinais se manifestam e como voltar a ouvir eles. Por que eu tô falando para você? Eu vou te ajudar a lembrar e voltar a ouvir. Porque você sempre teve essa habilidade. Isso veio com você de nascença, sua intuição. Então não é uma habilidade que você precisa desenvolver no sentido de você obter. Você só precisa voltar a ouvir, tá? Tirar o lixo que a Matrix jogou em cima de você para você voltar a ouvir. Se você não me conhece ainda, eu sou Aleph Diniz, o terapeuta da autolealdade. E a primeira coisa que eu tenho que mostrar para você é como esses sinais se manifestam. O que são, de fato, né, esses sinais? Eu gosto de dizer que esses sinais são a tua alma recalculando a rota. Quando você veio para a Terra, você desenvolveu uma coisa que as pessoas costumam falar que é planejamento reencarnatório. Eu não gosto dessa terminologia, porque dá a entender aquela ideia, né, muito do espiritismo, do hinduísmo, de vidas passadas, né? Mas, na verdade, com a ideia de multidimensionalidade, a gente não vê isso dessa forma, né? A gente vê que não existe passado, presente e futuro, né? Então, se tudo está acontecendo simultaneamente, o que você tem não são vidas passadas, não tem essa ordem linear das suas vidas. O que existe são vidas paralelas, está tudo acontecendo simultaneamente. Por isso que você pode ter, né, uma visão, vamos dizer assim, uma conexão com vidas tanto do que se poderia entender como que vieram atrás ou que estão na frente, porque está acontecendo simultaneamente, tá? Então eu chamo de planejamento encarnatório, tá? Só porque você está colocando um pouquinho de materialidade. E esse planejamento a gente escolhe, né? Muitas coisas que a gente deseja viver, que a gente deseja experimentar na materialidade. Entre elas, país que você vai nascer, cidade, bairro. Você pode escolher coisas assim relacionadas à sua profissão, pessoas com quem você vai trabalhar, empresas em que você vai trabalhar, tá? Posicionamentos específicos de carreira, como por exemplo, um financiamento que você consegue para você fazer uma pesquisa específica, pessoas que você contrata, especialmente essas coisas também, elas podem não ser acordadas também, tá? Tem algumas dessas ramificações que não necessariamente são acordadas. Tem gente, inclusive, que nem vem com planejamento específico de carreira, sabe? Que é mais livre para escolher. Ou seja, o nosso trabalho, na verdade, não tem o peso que muitas vezes a gente dá aqui na Matrix, né, para o trabalho. Muitas vezes nem tem esse peso todo. Existem pessoas que vêm simplesmente desfrutar de várias carreiras diferentes, tá? Mas também, mais uma coisa que tem muito peso é a nossa família. A gente costuma escolher pai, mãe, filhos, tá? Cônjuge, a pessoa com quem você veio casar. E tem gente que não fez planejamento de casamento, tem gente que não fez planejamento de ter filhos. Então, assim, muito cuidado com esse dominatismo e essas crenças de tipo, ai, você deveria ter filhos, ou você não deveria ter filhos. Enfim, isso aí é uma coisa que você tem que sentir muito dentro da sua alma. Porque tem gente realmente que não veio com esse planejamento. E tem gente que veio, tá? E tem gente que tem filhos que não estavam planejados. Existem reacordos, tá? Eu vou falar mais sobre isso, mas isso é flexível, tá? Esse planejamento, ele é totalmente flexível. Quando você vem para a Terra, você pode modificar qualquer coisa que você acordou previamente, tá? Vim com um acordo sei lá, de casar com fulano. Cheguei aqui. Eu e fulano somos totalmente incompatíveis, porque, enfim, vivemos na Terra, tivemos desenvolvimento de crenças limitantes que nos afastaram, tá? E a gente não vai conseguir viver isso porque é tóxico esse relacionamento. Então, assim, os acordos eles podem ser reorganizados, tá? E você também é aquela coisa, né? Você pode ter planejado de ter um filho e acabar tendo dois porque você tem gametas. Você fez o ato, né, sexual. E aí você tem filhos que não foram planejados, tá? E isso é comum, e é comum de você ter filhos também com pessoas que você não planejou previamente de você ter filhos. É bem comum, tá? Mas é importante que você entenda que os seus pais você escolhe.
tá? Os filhos você pode acabar, enfim, reacordando, mas os seus pais você escolheu, tá? E, assim, aqui a gente tem uma visão muito limitada. E aí, tipo, traumas específicos podem ser acordados também, tá? Exemplo, pessoas que vêm enriquecer muito e ensinar outras pessoas a enriquecer, que passam por perrengues muito sinistros na primeira fase da vida, com os pais, né, e tal. Muita desestrutura financeira. A pessoa, ela veio ajudar outras pessoas a enriquecer, entende? Então ela pode sim ter acordado de ter uma fase inicial da vida de viver extrema pobreza, para que depois ela consiga galgar essa riqueza e ensinar para outras pessoas que vieram do mesmo ponto que ela, entende? Então sim, existem traumas que a gente pode entender aqui na Matrix, que são traumas. Você vir com determinadas deficiências físicas, por exemplo. Você vir com planejamento de desenvolver doenças específicas, que são simplesmente experiências. Para o teu espírito, isso não é nada demais. O teu espírito é uma alma milenar. A gente brinca que é milenar, mas na verdade você é eterno, né? O que significa ser eterno? É que você sempre existiu, tá? E aí, o que acontece é que a gente pode, né, fazer esses acordos, e dentro desses acordos, a sua alma eterna, ela olha para isso e tipo, caraca, eu só vou ali brincar um pouquinho disso. A gente, quando a gente está aqui, a gente tem essa visão muito limitada de que a gente está sofrendo ou que a gente está tendo experiências ruins e a tua alma está de boa, tá? O seu eu superior, a gente pode chamar isso de eu superior, né? Ele está de boa. Por quê? Porque ele tem a visão inteira. Ele entende por que ele fez determinadas decisões, determinadas escolhas nesse planejamento que a gente mesmo não entende. A gente chega aqui e a gente pensa, nossa, adoraria ter nascido, sei lá, numa vida abastada. Mas a tua alma escolheu isso para que você pudesse experimentar essa vida. Entende? O kardecismo, o espiritismo, semeou muito essa ideia de tipo, que você está pagando karma de vida passada, que você está vindo nesses acordos kármicos, que você aprenda, porque antes você matou fulano, você sacaneou fulano, roubou a riqueza dele, agora você vai ser pobre para você pagar por isso. E isso é uma ilusão, tá? Isso é uma ilusão, isso é uma limitação da Matrix, tá? Isso é uma história, tá? Entenda tudo isso como narrativas, assim como outras religiões também têm narrativas que desempoderam as pessoas, que tiram o poder das pessoas. É a mesma coisa, entende? Então, assim, você tem que questionar qualquer ideologia sobre qualquer coisa, tá? Não estou falando nem só de questão religiosa, mas qualquer tipo de ideologia na Matrix, questione, tá? Porque todas elas têm coisas que a gente pode aprender com elas e coisas que não são tão boas, tá? E o que acontece? Nesse planejamento você também escolhe sexo, gênero, sexualidade, né? Então, assim, tem muitas essas crenças na Matrix de, tipo, sobre sexualidade, ou, enfim, cura gay e várias outras coisas, mas na verdade, que Deus fez você desse jeito. Na verdade, você escolheu, tá? A gente tem que começar, né, esse processo na Terra de forma mais intensa, de parar de ter essa ideia de que um Deus externo impôs alguma coisa a você e te fez de uma forma específica. E, na verdade, não é assim que funciona. Você toma essas decisões previamente, antes de encarnar, tá? Antes de vir para a carne, tá? Então, assim, ao invés de a gente falar Deus quis, ou Deus quer, ou Deus desenhou dessa forma, bota na mão de Deus, você é Deus, tá? E você desenhou isso. Você fez essas escolhas. Só que quando eu digo isso, eu também quero que você liberte sua consciência para a experiência de que você escolheu, você pode desescolher, você pode escolher diferente, você não está preso a nenhum tipo de planejamento. Só que quando eu falo para você parar de ignorar os sinais, né, os avisos que a sua alma está dando, é porque esse caminho que você desenhou inicialmente, você veio aparelhado para ele. O que significa que você se colocou, né, no seu projeto habilidades inatas para você viver isso. Então você vai ver que alguém que desenhou para ser um arquiteto, essa pessoa já vai ter uma sensibilidade artística diferente. Essa pessoa já vai olhar para as estruturas de uma forma diferente desde a infância. É uma pessoa que já vai desenvolver. Você pode na infância ter sonhado em ser astronauta, uma coisa nada a ver com a outra, entende?
Só que, apesar de você ter pensado diferente, as habilidades já estavam previamente ali, o potencial para se desenvolver naquela área já estava ali. E você pode decidir fazer qualquer outra coisa, tá? Só que a tua alma, ela já vai ter imprint com algumas coisas, tá? Tem algumas coisas que você já tem de gosto, de vontade, de habilidade, que já vem previamente, porque você já se aparelha para viver isso. Se você não tiver nenhum trauma e você veio com planejamento de ter filhos, é natural que você tenha esse desejo desde a infância. Entende o que eu tô falando? Porque você tem essas conexões, porque você já acorda, você não vai, o acordo não é tipo, eu quero ter filho. Você vai falar com outra alma, que vai encarnar como teu filho. Você quer ser meu filho? Essa pessoa vai perguntar pra você, você quer ser meu pai? Entende? Então, existem outras pessoas envolvidas também, porque também vai ter a pessoa que vai gerar esse filho junto com você, entende? Então, é muito comum que se você não tiver traumas que fazem com que você façam, né, com que, e programações limitantes que façam com que você se afaste desse caminho, o natural é que você já queira isso desde sempre, ou há muito tempo, ou desde que você entendeu e passou a ter consciência, entende? Porque às vezes na primeira infância, a gente, na segunda infância e tal, na adolescência, a gente não tem muita consciência, às vezes a gente não se questiona o suficiente para entender direito o que a gente quer. Mas aquilo já está mais ou menos desenhado. E esses avisos, eles ajudam você a recalcular a rota, tanto para reacordar, fazer novos acordos, como para seguir o acordo inicial. E aí, por que quando você não segue essa intuição e esse planejamento, você sofre, tá? Porque é como se você tivesse uma paixão ardente por aquilo que você veio fazer, entre aspas, que você se programou para fazer. Você tem uma paixão ardente para aquilo que você está ignorando. Então é o caso clássico de que você é um artista e seus pais querem que você seja médico. É o caso clássico de que você gostaria de, sei lá, ser professor e você foi trabalhar com venda de celular. Você sai, entende? Não que você não possa ser extremamente feliz nessa outra profissão, entende? Eu tô dando exemplos de profissão porque eles são mais fáceis de entender. Outro exemplo muito fácil de entender é quando você tem o planejamento de ser casado com uma pessoa. Isso ainda é comum hoje, mas era mais comum ainda antigamente. Você veio amar uma pessoa. Quando vocês se encontram, é muito comum. Quando você encontra o seu planejamento encarnatório, ser diferente de todas as outras pessoas que você conheceu. Ser como se vocês já se conhecessem. Ser muito mais fluido e muito mais intenso do que com qualquer outra pessoa. É bem comum, tá? E aí você não vive esse amor. Era muito comum. Você se apaixonou por alguém especificamente. Aquela pessoa era teu planejamento. A tua família falou, não faz sentido esse casamento, essa pessoa não é abastada o suficiente para ficar com você, você vai casar com fulano. E aí você casa com outra pessoa. Era muito comum. Hoje em dia isso ainda acontece, mas com menos frequência. Então, assim, alguma coisa na tua alma fica quebrada, entre aspas, né? Alguma coisa na tua alma é como se não encaixasse. Você pode estar num outro casamento, aquele casamento pode ser saudável, e é como se você não tivesse em paz. Entende o que eu tô falando? Talvez você já tenha passado por isso, ou conhecesse alguém que passou por isso. Tá? É como se fosse... Sabe aqueles filmes que a pessoa meio que tá em coma, e aí falam, são... como é que é? Processos inacabados, uma coisa assim. É como se fosse isso, entende? É como se você não tivesse, entre muitas aspas, completo. Completo você já é, tá? Mas é como se alguma coisa não tivesse certa, não tivesse ajustada, encaixada. Como se alguma peça do quebra-cabeça faltasse, entende? E a gente planeja até o momento de vida, mais ou menos, em que isso vai acontecer, esses encontros, tá? É muito comum que, tipo, depois dos 30, depois dos 40, tal coisa vai acontecer. Por exemplo, pessoas que ficam famosas, né? Me planejei para ficar famoso depois de certa idade. Você pode ficar famoso antes, você pode reacordar, você pode ficar famoso depois, você pode, por bloqueio, inclusive, e decisões da tua vida, nunca ficar famoso. Exemplo, tá? Ou riqueza, ou fama, ou coisas específicas, premiações específicas, ou trabalhar em lugares específicos, ou conhecer o amor da tua vida em uma idade específica. Inclusive, é muito comum de, tipo, pessoas que o planejamento tem uma diferença de idade muito grande, né? Tipo, sei lá, 20 anos de diferença.
Você tá aí se relacionando com um monte de gente, você só não tinha idade, o seu amor só não tinha idade o suficiente para te conhecer ainda, entende? Então, tem essas organizações que podem ser pontuadas. E aí, né, referente a esses sinais, são para você voltar para o seu projeto original, né? E quando eu falo de autolealdade, eu sempre friso isso. É para você realinhar com a tua alma. Então é para você realinhar com esse planejamento, esse projeto inicial que você fez, entende? Tá? E, mais uma vez, é totalmente flexível. Você pode fazer novas escolhas enquanto você está aqui, tá? Porque realmente a gente vem para cá, a gente tem uma fragilidade de, enfim, de se embananar também e de querer outras coisas, de viver coisas diferentes. E você é livre. O ponto todo é que você é livre, tá? Você não é preso às escolhas que você fez previamente quando você estava antes disso, vamos dizer assim, e num lugar em que você tinha total consciência, porque aqui a nossa consciência ela é limitada, né? Até pela própria matéria. E o que acontece é que existem 4 tipos de sinais diferentes, tá? O primeiro tipo de sinal ou aviso, ele vem do seu corpo, tá? Os sinais que a tua pele dá, que a tua urina, as suas fezes, a tua disponibilidade energética, se você está com apatia, se você está com baixa libido, força de vontade, até os seus pelos, as suas unhas, o teu cabelo, como está crescendo, se tem alguma irregularidade que está acontecendo, se você está sentindo muita preguiça, baixa energia mesmo, tá? Dores pelo corpo, tudo isso são sinais do teu corpo. O teu corpo está falando se você está desidratado, ele está falando se algum órgão está com alguma deficiência, se você está com deficiência de alguma vitamina. Tudo que o teu corpo está te dando de sinal, você tem que prestar atenção, você tem que voltar a ouvir o teu corpo. Então, se alimente direito, toma a minha água, esteja em contato com a natureza. Inclusive eu tenho um vídeo sobre isso, tá? Que ele fala sobre como ter mais energia e mais saúde. Eu vou deixar aí no card, eu vou deixar no link na descrição também para você. Esse vídeo ele ajuda você a se regularizar bastante nessas sinais do corpo, tá? Então, você tem que tomar cuidado com o teu sono, fazer exame de rotina, cara. Boa parte das pessoas não fazem. No susto faz de graça, entende? Então vai fazer exame de rotina. Uma vez pelo menos por ano faz um check-up. Tá? Tudo isso que você sente que não é o normal para você sentir, não é natural, entende? Então, você ficar convivendo com doença não é natural. Você ficar convivendo com ter baixa energia não é natural para você. Ter baixa libido não é natural para você. Viver com cansado, viver com dor, nada disso é natural. Então não tem por que você ficar vivendo uma vida meia boca. Ouça o seu corpo, ouça o que ele está falando para você. Quando alguma coisa acontecer no seu corpo, alguma dor que você está sentindo, alguma característica no seu corpo não está performando certo, respira profundamente, fecha os seus olhos e pergunta para você mesmo, o que isso está querendo me mostrar? O que isso está querendo me indicar? O que eu preciso ver que eu não estou vendo? Ouça o seu corpo. O segundo tipo de aviso são os avisos da tua mente. Os seus pensamentos, literalmente, são uma bússola para você saber para onde você está se levando, para onde você está conduzindo a sua vida. Tá? Você está tendo pensamentos que estão com negatividade? Você tem que entender que tudo isso é cocriação. Tá? A gente tem a lei da atração, né? Então, assim, gentileza gera gentileza, negatividade gera negatividade, porque você vai atrair aquilo que está vibrando. E uma das instâncias da tua vibração são os seus pensamentos, tá? Eu divido em 5. O seu ser, né, a sua parcela espiritual, vamos dizer assim, né, o teu eu superior, vamos dizer assim, suas crenças, seus pensamentos, emoções e suas ações. Os seus pensamentos, eles sinalizam muito de como você está se sentindo, o que você está fazendo, quais os resultados que você está tendo, o que você está acreditando, tá? Então, você tem que vigiar muito os seus pensamentos. Eles são um aviso muito claro, muito claro. Eu tenho um vídeo que aprofundo nisso, né, dessa questão da vibração. Vou deixar no card, vou deixar na descrição. Depois você coloca para você assistir depois desse, tá? Ele vai complementar isso que eu estou falando para você. O terceiro tipo de aviso são os avisos externos. Pessoas que do nada falam exatamente o que você está precisando escutar. Os filmes que você vai assistir e aí você percebe que aquele filme é sobre você. Do nada você vê horas iguais, os vídeos que aparecem para você, tipo esse vídeo que você está assistindo aqui agora. Aliás, se você está gostando desse vídeo, aproveita para você deixar o like.
esses comandos externos, eles são um espelho. Porque tudo que é fora é como é dentro. Então, é fora como é dentro, tá? E tudo é dentro antes de ser fora. Então, o que acontece é que você está atraindo essas situações. É a sua própria alma usando o meio externo para te dar esse aviso. Então, se atente ao que essas pessoas estão falando para você. Se atente às músicas que aparecem para você do nada. São confirmações do seu próprio eu superior para você mesmo. É você que está manifestando essas situações para você ver algo que às vezes você não está conseguindo ver. O quarto tipo de sinal são os sinais mais profundos, são os sinais diretamente da tua alma. É aquela sensação, às vezes, de vazio, de tristeza profunda, de apatia, de você não ter vontade de fazer nada. Ou também uns que são de extrema empolgação, felicidade, de você querer ir para a vida, de você estar cheio de energia. Sem motivo aparente. Tudo isso está falando se a tua alma está alinhada ou não. Quanto mais você ficar feliz, mais alinhado você tá. Quanto mais triste você tá, mais a tua alma falando, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, muda isso. A depressão, ele é uma grande doença de, tipo, você tá desalinhado, tá? É a tua alma falando pra você, não é esse o caminho. Recalcula a rota, pelo amor de Deus. Faz alguma coisa, se movimenta. Tem algo que você precisa fazer por você. Seja um limite que você precisa colocar na sua vida, seja você mudar os seus padrões familiares, seja você mudar às vezes de profissão, seja você fazer mais daquilo que te faz bem. Autolealdade é sobre isso, cara. É sobre fazer mais do que te faz bem, do que te faz feliz, do que você ama. É você viver com amor, sabe? De acordo com o amor que você é. Você é o amor. Então você tem que amar a tua vida, você tem que se amar. Então toda essa apatia, ela tá falando sobre as coisas que você tá deixando de olhar. As coisas que estão te fazendo mal e que você tá se violentando no caminho. Você tá passando por cima de você, das suas ambições, dos seus sonhos. Então, assim, eu tenho um vídeo também sobre esse pilar, né, da alma, porque o antídoto para isso é você seguir a tua empolgação. Sim, seguir aquilo que faz o teu coração bater mais forte. Fazer mais das coisas que te fazem feliz. Eu tenho um vídeo que vai te ajudar a desbloquear isso na sua vida. Vou deixar no card, vou deixar aí na descrição. Se você quer ajuda para se realinhar com a tua alma e voltar a viver teu projeto original, toca no link da descrição para conhecer mais sobre os meus atendimentos. Isso é autolealdade.